estava comentando essa coisa da especialização, de alguém que fala com conhecimento. Como é que você vê a questão nossa, por exemplo, um canal que é voltado para Vasco, né? E a gente tem, a gente, o Expresso, está frequentando agora, desde esse ano, a gente está frequentando coletiva, a gente está tendo acesso ao Vasco institucional, né? Falando com pessoas do Vasco, do mandato do Pedrinho. Como é que você vê essa relação de torcedor barra jornalista, né? Que você, por exemplo, mas tem a ESPN, né? Vamos dizer que você trabalha no momento que tem esse peso maior, e os canais que, talvez, por uma ausência de dedicação ou de espaço da grande mídia, as pessoas migraram um tempinho para os canais de YouTube, para os influencers. Como é que você vê essa nova relação de jornalismo da torcida com esses canais de YouTube? Eu sei que é uma pergunta extensa, mas queria saber um pouquinho da sua opinião, porque a gente tem visto nos últimos anos, às vezes, embates mais pesados entre torcedores que estão lá representando as páginas especializadas. Ao mesmo tempo, isso que o João falou, você percebe um cara que não sabe zero do Vasco comentando. Acho que teve um caso que repercutiu muito nas redes sociais. Eu nem estou criticando o jornalista em si, porque, repito, acho que é muito complicado ser jornalista, especialmente esportivo, com tanta informação, com tanto jogo, com tanto jogador indo e voltando, que comentou, que eu acho que ele falava que o Pumita era o titular e não era mais, o Pumita era o PH já há um tempo. E aí a galera, não, o Pumita, que nunca foi, não é mais e tal. Como é que você vê isso? Assim? Você acha que é bom ter essa mídia alternativa também enraizada nas coletivas? Não pode misturar as coisas? Como é que você vê toda essa relação? Ô Danilo, primeiro, cara, que é isso, né? Do lado do jornalismo, uma profissão, porque a coisa que eu mais escuto também, você tem a melhor profissão do mundo, ser comentarista é muito fácil, vocês falam que eu falo numa conversa de bar, só que tem uma parada complexa por trás. É isso, pô. Precisa ter uma minutagem de jogos muito alta, assistir, se informar. E às vezes você está num programa, tem um editor zoando na sua cabeça, pô, precisa encerrar, precisa ir para outro assunto, ou apareceu alguma coisa quente fora do roteiro do programa e ninguém se preparou para isso. Então, tem essas nuances do jornalismo que quem assiste, quem consome não tem obrigação de saber, mas que acaba complicando um pouco o trabalho e até, muitas vezes, tem até ato falho, né? Pô, já aconteceu com o Celso Zelt, por exemplo, na ESPN, que ele comentou num bate-bola do Ganso, e o Ganso não tinha jogado. E, cara, foi um ato falho ali, foi uma infelicidade de momento de... Pô, você tem muita informação na cabeça, acontece. E tem essa parte. Tem a outra, que é de... E aí, quando se reclama, né, que não se dá atenção devida a um time, às vezes o editor vai montar um programa, ele olha quem está ali. Pô, hoje eu tenho no linha de passe o Breler, o Donan, o William apresentando, eu posso colocar Santos, que os caras vão ter repertório para falar, eu posso colocar Vasco, mas se eu colocar o Fortaleza, pode ser que os caras ali tropecem. E aí o inverso acontece também. O cara tem uma bancada ali mais paulista, que está distante, talvez o cara não tenha muito repertório para falar de Vasco. Então, isso acontece, vai se ajustando, mas ninguém nunca, repito, vai saber com a mesma profundidade de um torcedor que acompanha o dia a dia. E eu hoje sei muito menos de Vasco do que eu sabia antes, quando eu era só torcedor, porque eu tenho a obrigação de acompanhar trocentos outros clubes, não só do Brasil, mas do exterior também. E aí, por isso, eu acho muito foda esse momento que a gente está vivendo, de ter canais como o Expresso, que isso ajuda a democratizar a informação, isso ajuda a saciar um pouco essa carência muito justa do torcedor, mas os embates que você se refere, e aí eu vejo que é muito mais de um lado de ser profissional. Até para o que vocês fazem, para cobertura de clube, é preciso ser profissional.
Porque, eu comentei com o Donan, João, que vocês tinham me chamado para participar, ele falou, pô, vai lá, os caras são gente boa, aí, pô, papo legal, não é ali de baixaria. E, pô, já me chamaram várias vezes para fazer live de canal do Vasco, e eu sempre fui resistente, porque é uma coisa de, pô, vamos fazer ali sangue, vamos, pô, alguém precisa colocar o Carille no seu lugar, alguém precisa tirar o Pedrinho. Cara, a vida não pode ser só isso, nem mesmo nos canais especializados. E, pô, você se propõe a fazer um trabalho que tem que o Juninho, Breno, o Juninho tá domesticado hoje, porque a gente tem uma pitadinha disso aqui também, às vezes, que faz parte. Mas isso aí no jornalismo também tem, pô. Você já viu vários chiliques. Inclusive, eu já dei chilique na TV, num dia que você tá mais estressado, tá mais puto. Acontece. Mas o que tem... A dificuldade, né, Breila, que a gente sente, talvez você sinta, é assim, cara, porra, o Vasco acabou de ser massacrado e aí vou entrar ao vivo para comentar, tua cabeça tá quente e tu já tá puto. Aí, no nosso caso, lá não sei se vocês têm um feedback, mas aí entra a galera aqui no chat, porra, falando as paradas, aí, cara, a gente também às vezes estoura, assim. Essa é uma parte complicada, né? Quando, porra, cabeça quente... Faz parte, cara, mas você sabe, Tihu, que se você colocar o fígado de torcedor aqui e sair massacrando... Galera, você não vai dormir tranquilo com isso. Você vai botar a cabeça no travesseiro e falar, pô, eu sacaneei um cara só para satisfazer ele. E beleza você falar no bar. Beleza você falar no estádio ali, que é o espaço para isso. Mas, pô, quando você tem um microfone na mão, quando você está falando para muita gente, pô, o canal chegou a 20 mil inscritos, tem corte de rede social que vai espalhar, pô, é preciso ter uma certa decência, um certo equilíbrio, e é o que você se propõe a fazer aqui. Pô, quando vocês fazem uma entrevista... Tentamos. Na maioria do tempo, o que a gente faz. Mas, cara, você tem um canal de torcedor que se propõe a conversar com as pessoas, pô, chamar o Sapinto e pautar boa parte da imprensa. Isso é foda, cara. Isso é do caralho, porque ser torcedor, ter o sentimento de torcedor, mas ao mesmo tempo compromisso, responsabilidade. Sim. E é isso. Eu, por exemplo, sou contra muitas vezes isso acontece. O clube está ali numa má situação, o dirigente sabe quem é um influenciador que vai jogar ali para a galera, um influenciador que come na mão e bota para fazer pergunta para levantar a bola do técnico, do dirigente. Isso não é jornalismo, cara. Isso aí o cara tá lá para fazer graça para os outros. Ou o inverso também, quando tem gente que tá na pilha ali e é vinculado com política de clube, tá ali para sacanear alguém. Então, é preciso ter equilíbrio e responsabilidade até mesmo de quem é torcedor, de quem é influenciador. E, pô, por isso que eu não tô fazendo média, não. É o canal de vocês. E é difícil achar, não só de Vasco, mas dos clubes em geral, quem se propõe a fazer isso com equilíbrio, com sanidade, porque vai dar menos clique, vai dar menos corte, menos engajamento, e a gente sabe como é difícil também fazer esse trabalho na internet. Quando o torcedor tá de cabeça quente, não é do jornalista que ele cobra isso, é de qualquer um. Ele quer que o treinador vá na coletiva e detone o time inteiro, entendeu? Porra, o cara vai chegar no dia seguinte, porra, esse treinador não fala, ele tem que cobrar, ele tem que falar mal do elenco, tem que falar mal da diretoria. Aí chega assim, ou então, o presidente tem que se posicionar. E o que ele espera do presidente? Que ele entre xingando todo mundo, demite o técnico e faz não sei o que lá. Não, e quando o treinador fala algo desse tipo, né? Há poucos dias o Carille falou do PH. Pô, mas você viu o primeiro tempo do PH? Aí eu vi torcedor, o técnico falando mal de jogador, onde já se viu isso? Porra, vai queimar, O treinador falou que o torcedor estava vendo ali no campo. No primeiro tempo, o PH foi mal, se recuperou no segundo. Até tirou uma coisa que tinha antigamente, que a gente perdeu muito, que foi a espontaneidade dos próprios jogadores, né? Antigamente, os jogadores, cara, falavam muito mais, assim, eram muito mais verdadeiros, falava e dava polêmica. E aí é isso que você falou. Aí quando todo mundo cobra espontaneidade, fala, só que quando o cara fala, o pessoal também cai em cima, entendeu? Aí hoje em dia, cara, entrevista, os caras vêm pautado ali, é sempre a mesma conversa. Caraca, eu lembro, eu tenho uma curiosidade, eu estudei com o Juan, o que foi zagueiro do Flamengo e tal, ele era da minha escola, não era meu colega, mas era ali da escola, né? E ele era um cara normal, falava e tal. Aí eu ficava nessa assim, pô, Juan, cara, é um cara que quando foi dar entrevista,
Pô, entrevista dele, pô, virou jogador de futebol, virou goleiro. Não, tem que ver bem o elenco, não sei o que lá. Pô, tá falando igual todo mundo. É porque a galera é pautada pra falar, né? Então, Media training, famoso. Media training,